A questão das mudanças climáticas. Elas são reais, mas não é bem como está sendo dito. Porque imagina o seguinte, a Terra, ela é como uma bolinha de papel, certo? Ela não é perfeita, ela é toda torta em si, aí o oceano cobre as outras partes, e como os astros são todos redondos, assim por diante, o deslocamento do campo magnético da Terra interfere no planeta. Então você pega metais que conduzem eletromagnetismo, tipo o ferro e assim por diante. O ouro não, tá? Ele não conduz, e a prata também não. Mas se você move um objeto de um ponto ao outro do planeta, a batida das asas de uma borboleta pode gerar um tsunami. Então você imagina o seguinte, o que acontece quando você fica tirando ferro em grande quantidade do hemisfério sul e levando para o hemisfério norte. Você vai mudar o campo magnético da Terra. Você vê que como fala, anomalia do Atlântico Norte. Desculpa, eu falei errado a palavra, mas você vai entender. Da questão do pulso eletromagnético da Terra e tal, e assim por diante. Tem outras questões que mudam o clima, as construções em si. Então, essa cordilheira de prédios do Brasil vai mudar os ventos e as chuvas na América Latina. Os padrões que se repetem. Então, por exemplo, você pega pinturas da Idade Média, a Europa era quente, você vê camponeses com roupas leves, taranã, e da noite pro dia tudo esfriou e a Europa passou a ser fria. Ou você pega Roma, que sofria com grandes enchentes, então você vê locais ali como Panteão, tudo, o quão era mais baixo do que é atualmente, e também por conta dos sedimentos de terra e acúmulo com o passar dos séculos e tudo mais. E você vê também a questão do Brasil. O Brasil era frio, aí se fala, não, o Brasil é um país tropical. Não, você pega as fotos do Império do Brasil, todo mundo usava roupas muito pesadas e si, porque o Brasil era frio. O Brasil passou a ser quente por conta da nossa destruição do Nordeste para a construção de navios, tudo. Nós éramos a segunda maior marinha do mundo, pegamos toda a tecnologia de navios de Portugal, de Portugal e assim por diante. E nós mudamos o clima do nosso país, desmatamos muito para pôr café. Foi o primeiro país que sofreu com grandes erosões, foi o primeiro país que criou as curvas de níveis para conter erosões. O Brasil se estragou de várias maneiras possíveis. E o clima do planeta vai mudar. Então a parte onde hoje nós conhecemos como Rússia vai esquentar. Não tão quente, mas vai ser um clima tipo o clima que a Europa tinha. A Europa vai começar a desertificar, é por isso que a maioria das pessoas importantes não estão mais preocupadas com a Europa, porque quando tem uma grande quantidade de população vivendo por um grande período de tempo no mesmo local, aquilo desertifica. Olha Israel, olha os locais onde a humanidade estava mais tempo. O que acontece? E isso vai acontecer com a Europa, tá certo? Hoje nós já sabemos como reverter isso, mas é muito longo e custoso reverter. Isso já foi feito no Brasil, porque você pega todas as florestas que nós temos hoje, praticamente são replantadas. Você pega as litografias e as pinturas portuguesas, eram dos indígenas para dar uma abraçada numa árvore. As árvores do Brasil eram gigantescas. Para onde foi tudo aquilo? Nós destruímos tudo. Nós exaurimos praticamente quase todos os nossos sistemas de commodities e assim por diante. O Brasil ainda mas não é nada próximo do que foi no século XVIII e assim por diante. E no século I, que é o século XVI, que é o século das navegações, tá? Se você parar para pensar o seguinte, por que o Rio de Janeiro era frio? Tinha lareira. As pessoas, os professores veem as fotos e falam era a moda do período. Tá bom, fica num sol de 44 graus de casaca, de carruagem e assim por diante. Não, não era, senhoras e senhores. Era frio. Tem relatos de viajantes que o Brasil era extremamente frio à noite. Então os fogões de lenha ficavam sempre ligados, tinha boiler, tinha aquecimento interno nas casas, tinha os óculos embaixo das casas para circulação de ar, porque quando você tem lareira em si, você tem que ter uma circulação de ar, que senão
você queima todo o oxigênio de dentro da casa e a pessoa morre sufocada. Então, ou você tem óculos embaixo dos assoalhos e fontes de ar, ou você fica com janelas e portas abertas enquanto a lareira está acesa para ter essa troca de oxigênio. Tá certo? É por isso daí que surge os alpendres, as áreas brasileiras e tudo mais. E tá, vamos continuar ao cerne da questão. A mudança do clima brasileiro está sendo ocasionado pelas construções brasileiras. Esses prédios feitos de concreto armado e tudo mais, a mudança do padrões dos ventos, o aquecimento das superfícies por conta desses materiais e tudo mais. Nós vamos sofrer menos do que a Europa, porque nós teremos ainda calor tropical, mas nós teremos frios breves e intensos. Então nós vamos ver com mais frequência esses frios e tal. E a Europa verá ondas de calor cada vez pior, porque é o período de aquecimento. Então a Europa agora vai ter um período dos seus 500 anos de aquecimento novamente, de 500 a 1000 anos de aquecimento. E a mudança climática vai beneficiar muito a produção agrícola brasileira. Você vai ver um boom de crescimento, as coisas crescendo mais rápidos e assim por diante. Que há uma teoria que explica o porquê que as árvores eram tão grandes quando os portugueses chegaram, porque o clima foi propício para o crescimento rápido e fértil das árvores. E a questão do solo ficar mais fértil e assim por diante, por decomposição de matérias e tudo mais. Você vai ver agora uma inundação de coisas tecnológicas pueris no Brasil. Nós vamos ver agora muitas coisas tecnológicas entrando a preço de praticamente de banana. Mas depois nós vamos ter que pagar essa conta, como sempre. Toda vez que nós começamos a importar, a próxima geração vai ter que pagar o nosso gasto. Isso já aconteceu no pré-guerra, no pós-guerra, e agora está acontecendo de novo. O Brasil está se industrializando. Parece loucura, eu começo a falar do tempo e puxo outro assunto, mas é o que vem vindo na cabeça. E como que não tem cortes nesse vídeo, esse vídeo é gravado no momento e toda hora eu tenho que gravar um vídeo diferente, o que vem no assunto nós vamos falando, tá certo? A desindustrialização do Brasil é proposital. O Brasil vai se tornar uma fazenda exportadora de commodities. Isso é o de bom que nós sabemos fazer. Isso vai ser muito positivo para o Brasil se o Brasil conseguir controlar a taxa de câmbio, que hoje é flutuante, e quitar essa dívida. Se nós quitássemos essa dívida, nós poderíamos pegar outra dívida vultuosa e investir em saneamento, infraestrutura e assim por diante, e criar uma esperança para a humanidade em si. Mas eu não acredito que isso vai acontecer nesse momento, porque a nossa dívida interna é praticamente impagável. Vão tentar fazer uma auditoria dessa dívida. Eu chutaria lá para 2050 por aí, mas pode ser desastroso a auditoria dessa dívida. E para que o Brasil auditasse essa dívida, primeiro ele tinha que ser independente na questão de segurança nacional, e o Brasil não é. Tá? Tem muitos acordos internacionais que mantêm o Brasil da maneira que ele é, porque todo mundo ganha um pedacinho do quinhão brasileiro. Então, enquanto o Brasil insistir, enquanto o Império existir, o Império Romano existir, todos os outros ducados e principados da Europa têm a ganhar com ele. E é a mesma coisa com o Brasil. É por isso que nós ficamos da maneira que nós estamos. E é melhor que fique assim, porque toda revolução é satânica. O primeiro revolucionário caiu do céu, não é mesmo? Um conselho que eu posso dar para vocês não desista da fé. Vá à igreja, vá à missa, reze o rosário e continue firme nos seus propósitos, que Deus vai te abençoando, eu garanto. Tá certo? Uma boa noite a todos.